noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente nessa casa, que mora no meu coração, entre tantos amigos queridos, né? Para a gente poder refletir e que Jesus, então, nos envolva em seu amor, que nós possamos estar aqui refletindo no seu amor, na sua palavra, e que isso possa nos trazer melhoras para as nossas vidas. O assunto de hoje que nós vamos refletir tem inspiração num texto de um livrinho que se chama Filho de Deus. Esse livro é da Joana de Ângeles e psicografia do Paulo Franco. O nome do capítulo que a gente vai estudar, podemos assim dizer, é Paciência em Ti. Então vamos dar início à nossa reflexão. Sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. A benfeitora começa o seu texto com essa expressão, com essa frase. Muitos de nós podem, ao começar a ler esse texto, pensar que ela está falando apenas o óbvio, né? Mas se a gente for lembrar, os bons professores, os bons instrutores, os bons educadores, muitas vezes falam o óbvio mesmo. Porque muitas vezes a gente precisa ser lembrado do óbvio, né? E aí, já que ela se deu o trabalho de começar com essa frase, talvez a gente deva se deter um pouco nela, para tentar entender um pouco melhor. Porque muitas vezes tem algumas palavras que a gente lê e fala e ouve com muita frequência e às vezes a gente não para analisar. Será que eu entendo realmente o que isso quer dizer? Então vamos fazer aqui um estudo dessa pequena frase. Começando lá por essa expressão, desequilíbrio emocional, que ela fala que a irritação é sinal evidente de desequilíbrio emocional. Então, se a gente for fazer uma pesquisa sobre o que é esse desequilíbrio emocional, então ele se refere a uma dificuldade que a gente tem de lidar com as nossas emoções. E isso acaba fazendo o quê? Acaba que a gente, não sabendo lidar com as nossas emoções, acaba fazendo com que vai ficar muito maior. A gente responde as coisas que acontecem de uma maneira desproporcional. Então, esse é o desequilíbrio emocional. E a irritação, que é uma coisa que eu acho que é constante no nosso dia a dia, seja a gente sentir ou a gente ouvir falar. O que será que é a irritação? Será que a gente sabe? A irritação é um estado de nervosismo ou de cólera contida. E o que é cólera? Já que está falando que é cólera contida. Cólera é um sentimento de forte oposição a alguma coisa que me incomoda, que me atrapalha, que me prejudica. Então, a diferença da cólera de verdade para a irritação é que ela é contida. A irritação é contida, podendo pensar numa panela de pressão. Do lado de fora, a gente não tem muita noção do que está acontecendo, mas por dentro da panela de pressão está tudo fervendo ali, né? E fora pode apresentar alguns sinaizinhos do que está acontecendo. Então, ela está nos dizendo que essa irritação é alguma coisa que vem de dentro de nós, por algum sentimento nosso que a gente não sabe lidar. E aí, a gente pode até mesmo querer argumentar no sentido de, mas aquela pessoa, ela me provocou, eu tenho razão de estar irritada. Mas essa situação é terrível, eu tenho motivo para estar irritada. Não, o que fulano fez me dá direito de ficar irritada. Alguém já pensou assim, né? Colocar no outro, na situação, o motivo da nossa irritação. Não que não aconteçam coisas que nos atrapalhem, que nos prejudiquem, mas ela está nos dizendo que a gente não necessariamente precisa se irritar com essa situação. O Emmanuel,
ele vem e fala ainda mais. Ele fala assim para a gente parar e pensar no quanto essa irritação, esse estado de irritação prejudica a gente mesmo. Não fiquem irritados, mas lembre de um momento em que vocês se irritaram. Como que ficou o coração, né? Estava batendo de mansinho? Não, né? Respiração estava calma, pensamento estava, né? Harmonioso? Pelo contrário, né? Então, no próprio corpo, a gente sente os efeitos da irritação. E isso, se for prolongado, pode gerar até enfermidade na gente, né? E os nossos relacionamentos são beneficiados quando a gente fica irritado? Não, né? Então, a gente pode, primeira coisa, pensar, aceitar, reconhecer que nós temos esse problema de vez em quando, ficarmos irritados. Então, percebemos que isso é uma coisa ruim, que nos faz mal. A Joana de Ângeles chama de desequilíbrio emocional e o Emmanuel nos fala que é um desajuste espiritual. E aí, então, que nós possamos começar a fazer um movimento para deixar para trás essa irritação. Continuando com a conversa, a Joana fala assim: a paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Então, até aqui nesses 2 parágrafos, a gente vai ver que seja irritação ou seja paciência, reflete alguma coisa dentro de nós mesmos, que não tem a ver com o que está acontecendo do lado de fora. Então, independente da situação externa, depende de nós o irritar-se ou não, do ter paciência ou não. Então, é uma boa coisa, não é? Dentro de nós podemos trabalhar, não é verdade? Trabalhar o outro é quase impossível, né? Podemos pelo exemplo, podemos ajudar, mas mudar, nós podemos mudar a nós mesmos. Então, tem início dentro de nós e não em algo externo. E de onde vem essa tranquilidade íntima que ela está nos falando que nós podemos ter um dia? Se é que já não temos, não sei se tem alguém aqui que já não tem, né, essa tranquilidade íntima. Ela diz assim que essa tranquilidade íntima se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Então, a gente procurar entender que aquela situação, aquela pessoa, tem um propósito ali na nossa vida. Tem um motivo para a gente estar passando o que nós estamos passando. E nós temos, então, o nosso Criador de todas as coisas e que permite todas as coisas. Então, podemos entender que aquela situação está dentro dos desígnios de Deus, dentro da vontade de Deus para nós naquele momento. Então, como que a gente vai ter confiança? Vamos lembrar como que Jesus fala de Deus, do nosso Criador. Como que ele chama? É o nosso Pai. Como que o Evangelho fala de Deus? Como que a descrição? Deus é amor. E o que a doutrina espírita fala para nós sobre Deus? Vamos falar só alguns atributos de Deus que a doutrina espírita nos fala. Fala que Deus é soberanamente justo e bom, que é a inteligência suprema do universo. Então, é a justiça perfeita, a misericórdia perfeita, a inteligência perfeita. Será que nós podemos confiar, então, que Ele está guiando a nossa vida para o melhor caminho? Sabendo que Ele nos conhece. Deus conhece tudo, né? Conhece todas as coisas. Conhece a nossa vida melhor que nós mesmos. O nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Conhece o nosso coração.
Então Ele nos coloca nas posições que são necessárias para a nossa própria evolução. E aí então podemos confiar em Deus diante das dificuldades, dos conflitos, e aí ter essa tranquilidade íntima de que estou no lugar certo, estou passando pelas experiências certas. Será que temos um exemplo aqui no planeta Terra de alguém que confiou em Deus dessa maneira? Eu penso em uma pessoa. Jesus esteve aqui entre nós, Ele nem precisava vir. Jesus é um espírito puro, não precisava vir aqui no nosso planeta, né? Principalmente no nosso planeta que é tão pouco evoluído. Mas Ele veio por amor a nós, né? Por nos amar, Ele veio para nos mostrar o caminho para chegar até Deus. E nós, como é que nós retribuímos, né? Todo esse amor, toda essa dedicação, né? E mesmo diante da traição, diante da humilhação, da tortura, da negação, Ele sempre esteve com essa tranquilidade íntima, porque confiou plenamente e agiu plenamente de acordo com os desígnios de Deus. Então, o conhecimento da verdade propicia calma, que enseja o homem saber o que ele está destinado e como lográ-lo. Então, o que é essa verdade? A doutrina espírita explica para a gente que nós somos espíritos, né? Nós estamos aqui nesse corpo, cada um tem seu corpinho, estamos vivendo uma vida, mas que na verdade nós somos espíritos. E que Deus criou todos nós do mesmo jeito. Quando nós fomos criados, todos nós éramos simples e não tínhamos nenhum conhecimento. E também, todos nós temos o mesmo destino, que é a perfeição. Não igual a Deus, porque Deus é único. Mas podemos chegar lá onde Jesus chegou. E para isso, nós temos um processo e todos nós vamos passar por esse processo de educação, que é na escola da vida, passando aqui pelas existências no corpo físico. Então nós já sabemos, né, quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. E a doutrina espírita nos ensina que através das nossas existências nós vamos tendo a oportunidade para desenvolver as nossas virtudes, né? Para a gente ser mais caridoso, para a gente ser mais bondoso, para a gente ser mais paciente, tolerante, para a gente ter compaixão. A lista é longa, mas a misericórdia de Deus nos dá a oportunidade, quantas forem necessárias, para a gente poder, então, chegar lá na perfeição. Então, assim que a gente vai aprendendo qual é o caminho, nós já sabemos para onde a gente vai se direcionar. E a gente não vai ficar se espantando muito com as pedras, os obstáculos que a gente encontra no caminho, porque a gente vai entender qual que é o objetivo daquilo na nossa vida. E aí, a Joana nos lembra, então, sobre a questão de nós estarmos aqui encarnados e para a gente aproveitar o tempo que a gente está encarnado aqui. Então, ela nos diz: respeita o tempo, aplicando com correção e trabalhando sistemática e continuamente, para alcançar as metas a que se propõe. Então, a misericórdia divina nos deu a oportunidade de a gente estar aqui. Né? Se a gente for estudar o trabalho que dá para a gente chegar aqui, toda a programação para escolher quem vai ser nosso pai, onde nós vamos nascer, qual que vai ser, né, os desígnios na nossa vida, e aí a gente vem, pai, a mãe nos aceita, e a gente vem com todas aquelas questões. Como já vimos, Deus nos conhece e sabe qual que é o próximo passo que a gente vai dar na nossa senda evolutiva. E aí, a gente vem aqui e a gente tem mais aqui aproveitar o tempo que nós estamos aqui, né? Então, a gente estar aqui, ela está dizendo pra gente, respeita o tempo aplicando com correção. Então, se nós viemos aqui para a gente aprender, para a gente evoluir,
Então, que a gente aproveite o tempo para fazer isso, em vez de a gente fazer exatamente o contrário. E em vez de a gente sair dessa vida melhor do que quando a gente chegou, a gente pode estar adquirindo mais débitos ainda. Então, primeira forma da gente entender o que ela está falando. Temos um determinado tempo aqui. Para o espírito, uma vida inteira, por mais que a gente viva 120 anos, que é um tempo bem grande para um espírito ficar encarnado aqui, né? Tem muita gente que vive tudo isso. Mas mesmo que a gente viva 120 anos, para o espírito que não tem fim, é só um segundo, ou menos. Mas se a gente aproveitar, nós sairemos dessa existência melhores do que quando a gente chegou. E aí ela fala para a gente, então, ir trabalhando sistemática e continuamente para alcançar as metas a que nos propomos. Então, a gente vai ter que se esforçar para conseguir aquelas virtudes. Por exemplo, se nós quisermos ser mais pacientes, nós vamos ter. Infelizmente, vai ter que trabalhar todo dia. Vamos ter que nos trabalhar. E aí entra outra forma da gente entender o que ela está falando aqui. A gente tem que ter paciência para esse resultado chegar, porque às vezes a gente é imediatista, né? A gente quer fazer, eu fiz o esforço hoje de ser paciente, então pronto, agora eu já sou paciente. Mas na verdade, não funciona assim. Até porque se a gente olhar para trás, quanto tempo já se passou nas nossas vidas em que a gente não era paciente? Se estar no estado de irritação for uma coisa que é um hábito nosso, a gente vai levar muito tempo para a gente conseguir mudar. Pode ser uma caminhada longa, mas toda caminhada é feita de passos, né? Então, a gente tem que também ter paciência esperando esse resultado chegar, fazendo o nosso esforço sempre, permanecendo, né, perseverantes para a gente conseguir chegar no nosso resultado. Em todas as circunstâncias, comporta-se com equidade, pois sabe que as ocorrências da vida obedecem às leis de causalidade, assim submetendo-se-lhes sem deixar-se desarmonizar por fatores fortuitos e negativos. Vamos entender o que ela está falando aqui. O que é essa lei de causalidade? Talvez já tenham ouvido falar algumas pessoas aqui, né? A lei de causa e efeito. Então, todo efeito tem uma causa, isso nem é só da doutrina espírita, né? Todo efeito tem uma causa. Mas o que a doutrina espírita adiciona aqui pra gente? Ela nos diz, já lembra que falamos que Deus é soberanamente justo e bom? Que Ele permite que as coisas que acontecem com a permissão de Deus. Então, esse efeito, para que seja dentro da justiça divina, precisa ter uma causa justa. Para que a gente não esteja sofrendo alguma coisa que a gente não deveria, pagando alguma coisa que a gente não tem débito, ou pagando o erro de outra pessoa. Para que Deus seja justo, então, seja nessa vida, seja em outra vida, em algum momento nós fizermos uma escolha. Porque nós temos a liberdade de escolher. Sempre temos a liberdade de escolher, mas aí a gente tem que lidar com as consequências do que a gente escolheu. Então, diante desse conhecimento, né, dessa lei de causa e efeito, e a gente entender que os efeitos que a gente está passando são por conta de escolhas que a gente teve, então a gente acaba tendo uma postura diante dessas dificuldades da vida mais racional, mais objetiva. Ajuda a gente a ter uma postura e conseguir lidar com as coisas de uma maneira mais equilibrada, né? E aí a gente entende também que essas coisas que estão acontecendo não é castigo, não é porque Deus me esqueceu, porque Deus não gosta de mim. Todas essas coisas são para a nossa própria melhoria, para o nosso próprio bem. Deus, como um bom pai, vai nos educando, né? Então,
quem é pai, quem é mãe, ou quem é filho também, porque já passou pelo processo educativo, né? A gente pode permitir que uma criança faça tudo o que ela quer, tem vontade? Não, a gente vai direcionando para o que é bom para ela mesmo. Da mesma forma, Deus, que é nosso Pai, fez isso conosco. Então, desencadeada a ação, advirão os resultados, conforme o tipo de movimento desenvolvido. Então, a gente continua no mesmo sentido da lei de causa e efeito. Temos o nosso livre-arbítrio, a gente escolhe como a gente vai fazer. E aí a gente colhe as consequências daquilo que a gente escolheu. Então, é conforme o tipo de movimento, porque se eu faço uma coisa boa, a consequência vai ser boa. Se eu faço uma coisa que não é boa, a consequência também não vai ser. Então, de acordo com as ações que a gente tem, cada ação, por menor que seja, sempre vai ter sua consequência, seja ela boa ou seja ruim. Mas a gente não pode nunca se esquecer também da misericórdia divina, né? Porque Deus é justo, mas Ele também é bom e é misericordioso. Então, Deus não vai nos cobrar nada que a gente não tenha condições de fazer ainda. Além disso, lá no próprio Evangelho nos diz, né, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, a gente precisa da lição. Mas, se eu já aprendi a lição, por que Deus iria me cobrar de fazer isso ou de passar por aquilo, se a lição já está aprendida? Continuando, então, a Joana nos fala assim: irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. Então, ela está falando aqui de situações que a gente não pode mudar. Tem situações que a gente pode mudar, tem outras que a gente não pode. A gente vai perceber que a Joana fala assim para a gente ter uma coisa que chama resignação dinâmica. O que ela quer dizer? Está acontecendo uma coisa que é desagradável, que me prejudica, que é ruim. Pode ser um conflito, pode ser um problema, pode ser uma doença, uma enfermidade. E ela fala, o que eu posso fazer para melhorar isso, para resolver isso? E aí a gente buscar fazer o que tiver ao nosso alcance e que for lícito, né? Ela fala que a gente não pode fazer nada que vai prejudicar outra pessoa, né? Vou fazer uma coisa para prejudicar o outro para resolver meu problema. Não é assim que funciona. Então, tudo que for lícito e tiver ao meu alcance, então a gente buscar fazer. Né? Não é porque eu tenho problema, eu vou falar, vou pôr nas mãos de Deus. Eu tenho problema, tenho condições de fazer alguma coisa para resolver, para melhorar, então faço. Mas vai acontecer momentos que algumas coisas vão continuar. Pode ser uma enfermidade que pode melhorar, mas não vai curar. Pode ser um problema que a gente ainda não consegue resolver. E aí sim é a hora da gente pensar em entregar nas mãos de Deus e ter essa resignação. Aquilo que não pode ser mudado. Então o que ela fala? A coisa não pode ser mudada? Vai adiantar alguma coisa eu ficar irritado, impaciente? Pelo contrário, além do problema que já existe, eu vou adicionar mais uma coisa. Vou adicionar lá uma irritação, que só vai causar mais problema para mim, para as pessoas que estão em volta. Né? Além de que eu não vou estar aproveitando aquela oportunidade de aprendizado que a vida está me colocando. Desse modo, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. A paciência harmoniza e faculta inspiração para a tomada de atitude ante os desafios, enquanto fortalece o ser em relação aos resultados de qualquer enfrentamento, especialmente quando não sejam com caráter de regozijo.
Então, quando a gente está diante de uma dificuldade maior ou menor, mais grave, menos grave, se a gente tem paciência, porque a situação já se apresentou, né? Se a gente tem paciência, a gente consegue estar aberto até mesmo para a gente receber o auxílio dos nossos amigos espirituais que querem muitas vezes nos inspirar, nos ajudar, nos fortalecer. E aí a gente pode perder a oportunidade, né? Então, conhecendo a nossa natureza, que nós somos o quê? Somos espíritos. Conhecendo a natureza das experiências que nós estamos passando aqui na Terra, que são lições para o nosso aprendizado, para nós repararmos os erros do passado, espiarmos, né? Para nós fortalecermos as virtudes, porque elas já estão em nós, né? Nós temos o potencial dentro de nós de todas as virtudes, mas nós precisamos fortalecer. E conhecendo o nosso destino, que é a perfeição, e com ela uma felicidade sem fim, uma felicidade plena. Por que tem essa felicidade, né? Porque nós estaremos junto do nosso Pai, do nosso Criador. E confiando também no amor de Deus, que a gente possa enfrentar as dificuldades da vida com serenidade e com paciência. Tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, é a pergunta 614. O Kardec pergunta assim, o que é a lei natural? Os Espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus. E essa lei fala o que a gente deve fazer e o que a gente deve deixar de fazer. E a gente só é infeliz quando dela se afasta. Então, se a gente for olhar, para a gente ser feliz, não vou falar nem se, quando a gente fizer, a gente agir, pensar, falar e sentir de acordo com a vontade de Deus, com a lei divina, nós seremos plenamente felizes. E aí a paciência nos ajuda. Por quê? Porque são as lições que são apresentadas para nós todos os dias, que se a gente enfrenta com paciência, vai nos fortalecendo e nós vamos caminhando em direção a esse destino, que é a perfeição, que é o amor de Deus, que é essa felicidade imorredoura, como os Espíritos nos falam. Travou tudo aqui, gente. Usa a paciência como instrumento de luta, não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem assolando as tuas resistências. Eu achei bem interessante que ela fala em luta, mas ela não fala para a gente usar a paciência como arma. E aí, se a gente, porque a gente pensa em luta, pensa logo em briga, né? Pensa logo em violência. Mas a gente vê que luta também tem a ver com superação. Superar obstáculos, superar dificuldades. Então, nós podemos usar a paciência como instrumento para superar as nossas dificuldades, para superar, vencer os obstáculos. E ela nos fala assim, nesse momento aqui, daquele tipo de coisa, porque a gente pode ter situações na vida que são muito graves, que são muito grandes, uma doença, um conflito com alguém da família, mas se a gente for observar a nossa vida no dia a dia, tem um monte de coisinhas que podem estar, né, nos perturbando. Cada coisinha em separado talvez não fosse muita coisa, mas as coisinhas vão se acumulando. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim, compara como se fossem picadas de alfinete. Uma picada de alfinete não vai fazer muito mal. Dói, incomoda, mas daqui a pouco passa.
A feridinha ali cura que a gente não precisa nem fazer nada. Mas ele fala, imagine 1000 picadas de alfinete. Então, no nosso dia a dia, cada coisinha dessa é como se fosse uma picada de alfinete. Sozinha, não ia ter muito problema. Mas aí, a gente precisa, então, diante de situações que a gente possa não estar vendo a saída, diante desse acúmulo de coisas que estão nos perturbando, nos atrapalhando, nos prejudicando, que a gente use a paciência como um instrumento, sabendo que isso também vai passar e que também nós vamos ter um triunfo sobre nós mesmos diante das dificuldades. Vamos nos fortalecer, sairemos melhores dessa situação. Então ela exemplifica assim: cada experiência te brindará maior capacidade para outros cometimentos, forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas. Então, cada vez que a gente passa por uma experiência e a gente se exercita na paciência, por exemplo, isso se fortalece em nós, né? Não é como se fosse a primeira vez. Na segunda vez, vai ser um pouquinho melhor. Na terceira vez, ainda mais fortalecido nós ficaremos. E ela compara aqui os sentimentos com metais, né? Metais são fortes, geralmente são rígidos, mas eles podem ser trabalhados, né? Como ela fala, né? Forjando os metais. O fogo, o martelo, conseguem trabalhar os metais dos nossos sentimentos. Então, as dificuldades da vida, como o fogo e o martelo trabalham os metais, as dificuldades da vida também conseguem trabalhar os nossos sentimentos, desde que nós aproveitemos as oportunidades, né? Então, ela, dependendo de treinamento, engrandece, né, a paciência, engrandece-se, ampliando o tempo de predomínio, até se tornar uma faculdade da alma que chega à plenitude. O que ela quer dizer? A gente vai exercitando, cada vez mais nós ficaremos mais pacientes, por exemplo, como que nós estamos falando aqui, e um momento vai chegar que a gente vai poder falar que eu sou paciente, né? Em cada dia vou exercitar um pouquinho mais, cada dia vou ser um pouquinho mais, e um dia isso vai ser uma virtude do meu espírito. Já conquistei, já sou plenamente paciente. E ela nos diz: não te aflijas, nem te apresses, sem tardança, porém com paciência. Atua sempre, aguardando o correto resultado das suas realizações. Então, a gente não precisa ficar afobado, sair correndo, fazer as coisas, porque nós somos seres imortais, né? Deus nos criou e agora nós não teremos mais fim. Essa vida que nós estamos vivendo vai chegar um momento que vai ter um fim, mas Deus vai nos dar outra oportunidade para que a gente continue fazendo a nossa evolução. Mas, então, antes da gente pensar, né, na colheita, que vai ser lá quando a gente chegar, eu vou falar, sou paciente, nós temos que pensar na sementeira. Vamos ter que plantar e vamos ter que cuidar. Então, a gente pode estar plantando hoje aqui a nossa sementinha da paciência. Amanhã, a gente vai ter que regar. Depois da manhã, pode nascer um matinho lá da irritação e a gente vai ter que tirar. E aí, vamos cultivando isso em nós. E aí, a gente vai ter a serenidade, porque a gente conhece o processo, porque a gente confia em Deus, mas vamos ter diligência, ou seja, nós vamos continuar fazendo, vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos aqui agora, né? Cada um de nós temos o presente de estarmos aqui e também de conhecer a doutrina espírita agora e ter também o Evangelho de Jesus a nos guiar nesse caminho, que a gente
aproveite, porque com paciência conquistarás tudo. Após te haveres conquistado a ti mesmo para o bem e para a paz. Então a paciência vai nos ajudar a conquistar todas as virtudes, a superar todas as dificuldades e chegar à perfeição, que é o nosso destino. E aí nós começamos a nossa reflexão raciocinando a respeito de como lidar com a questão da irritação, para que a gente desenvolva a nossa paciência. E vamos encerrar então, focando agora no nosso sentimento, no nosso coração, com um Emmanuel, que nos diz assim: ora, pedindo a divina providência a força precisa, a fim de que te resguardes na tolerância. Então, se nesse momento nós reconhecemos que tem algo em nós que nós gostaríamos de melhorar, mas se ao mesmo tempo a gente reconhece que a gente tem dificuldades, se a gente sente dificuldade de fazer essa melhora, então que a gente use a prece, que a gente busque as nossas forças que a gente sente que nos faltam em Jesus. Peçamos para Ele, peçamos socorro mesmo. Ele veio até nós para nos auxiliar. Então peçamos mesmo socorro e buscamos na prece então, com muita frequência. Não precisa nem ser um momento específico do dia, basta uma lembrança nossa, uma coisa na nossa mente, pedir a força para que a gente possa continuar e com certeza nós seremos atendidos. Muito obrigada e muita paz e muita paciência a todos.